Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Bem-vindos a esta nossa devocional desta segunda-feira, 24 de agosto de 2020. Estamos na série de vídeos sobre a lei moral. Estamos estudando o primeiro dos mandamentos. Estamos vendo quais são os pecados contra este mandamento e estamos na parte 2. Ou seja, continuamos a lista daqueles pecados que são tipificados no primeiro mandamento. Vale lembrar que não é pelo fato de observarmos a lei moral que nós somos salvos, redimidos dos nossos pecados. Também não é pelo fato de quebrarmos tais mandamentos, uma vez que estamos em Cristo, que poderemos perder eventualmente a nossa salvação. Na verdade, a lei moral, depois que estamos em Cristo, nós a observamos, nós a obedecemos, nós a temos como meio de santificação, mas nós usamos da lei moral para demonstrar toda a nossa gratidão a Deus, toda a nosso reconhecimento pela obra que Cristo fez naquela cruz em nosso favor, em nosso lugar. Portanto, a lei moral não salva e não faz perder quando estamos em Cristo, porque a nossa salvação depende exclusivamente de Cristo Jesus. Ela foi realizada exclusivamente por Cristo Jesus. Ele foi o nosso todo suficiente Salvador e ele já cumpriu, já obedeceu, já observou a lei moral em filigrana, ou seja, em cada um dos seus detalhes. Não apenas os 10 mandamentos, mas também os 613 outros mandamentos decorrentes desses da antiga tradição judaica. Cristo também observou, também obedeceu, também levou a efeito aqueles mandamentos, de tal maneira que, tornando-os aceitos em sua cruz, também os aboliu no seu ministério, em sua obediência, de modo que, restando os 10 mandamentos, eles são uma espécie de via segura pela qual nós caminhamos com passos firmes no caminho do Senhor. Portanto, nós o fazemos numa demonstração de gratidão, de ação de graças, porque reconhecemos o que Cristo fez, então obedecemos. Queremos agradar a Deus por meio desses mandamentos. E quais são os pecados, então, continuando a lista, que nós devemos evitar para demonstrar todo o nosso agrado a Deus? O primeiro deles é o tentar a Deus. Nesses dias de pandemia, quantos crentes, querendo contrariar a lógica e a inteligência, bem como a orientação geral das nossas autoridades sanitárias, quiseram tentar a Deus como se fosse possível desafiar o vírus simplesmente porque nós cremos em Deus, como se fosse possível, a nosso bel prazer, simplesmente abrir as portas do templo, fazer grandes aglomerações para adoração, sem que nada acontecesse conosco. Antes, pelo contrário, Cristo morreu para apagar os nossos pecados, não para apagar a nossa prudência, o nosso bom senso, a nossa inteligência. Portanto, tentar a Deus é como desafiá-lo. Tentar a Deus é querer colocar à prova o seu poder. Tentar a Deus é ter uma leviana confiança no seu poder, soberania e misericórdia, quando está em nossas mãos cumprir deveres mínimos para, seja a seguridade de nossa vida ou outras responsabilidades humanas. O fato é que tentar a Deus é pecado. Usar e confiar meios ilícitos para a administração de nossas vidas, para fazer justiça, obtendo vantagem, fraudando o imposto, fraudando as autoridades, prejudicando os nossos irmãos, quem contribui conosco, quem coopera no nosso trabalho, enfim. O fato é que nós não podemos nunca tomar por inocência ou ter como algo de somenos importância diante de Deus qualquer tipo de ilicitude. A ilicitude é o pecado. Aquilo que é ilícito é uma contrariedade à lei moral, porque contraria a autoridade do Senhor, porque contraria a retidão de Jesus. Ao mesmo tempo, ter deleites e gozos carnais com um fim em si mesmos. De fato, nós fomos criados e Deus nos deu a possibilidade de usufruirmos de todos os bens da criação, do sexo, dos alimentos, da boa música, da arte e de tudo que aí está, mas sempre com moderação,
sempre lembrando que em todas as coisas, e devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não absolutizar a nossa felicidade, a nossa realização por meio destas coisas. Aqueles que vivem fazendo dos prazeres desta vida, da carne, como um fim em si mesmos, também estão cometendo pecado contra o primeiro dos mandamentos, porque o nosso deleite, a nossa satisfação, o nosso gozo deve estar em Deus. Depois, um zelo cego pela verdade, um zelo cego pela justiça, zelo cego pela religião, que descamba para o moralismo, para o farisaísmo, para o perfeccionismo, que cobra tanto de nós como dos outros coisas impossíveis, incabíveis, desumanas até, também se configura em pecado. Quando julgamos as pessoas pelos limites muito estreitos do nosso zelo cego, nós reputamos pecado também, porque as pessoas passam a crer que Deus exige tais coisas de nós. Deus que exige perfeição abomina o perfeccionismo. Deus que exige retidão, ele abomina o moralismo. Deus que exige a santidade, ele abomina o farisaísmo. E nós precisamos entender que o zelo cego também é uma afronta ao primeiro dos mandamentos, tibieza. Tibieza é uma palavra que quase não mais encontramos no nosso vocabulário, mas tibieza é frieza, preguiça, indolência para as coisas de Deus. Alienação, que é viver afastado de Deus, ou apostasia, que é negar os fundamentos da fé, também são pecados contra o primeiro mandamento. O culto religioso, orações, preces, acender velas, queimar incenso, invocar anjos e santos ou qualquer outra criatura também é pecaminoso, também é um pecado contra o primeiro dos mandamentos. Aqueles que oram para os anjos, aqueles que festejam os santos, aqueles que invocam nomes de outras pessoas, ainda que comprovadamente tenham tido vidas santas enquanto viveram nesta carne, ainda que tenham dado grandes contribuições para o cristianismo e durante os seus dias na terra Deus tenha servido desses homens como instrumentos da sua graça, conquanto invocar o seu nome, pedir a sua proteção, orar a eles, é um pecado contra a autoridade de Deus, é um pecado contra o primeiro mandamento, é desonra ao Senhor, portanto está vetado, é proibido aos crentes que faça isso. Também o satanismo, os seus pactos, ou quer ouvi-lo, ou quer invocar o seu nome, ou quer reputar a ele qualquer poder, ou fazer qualquer tipo de contrato ou concerto, ouvir as suas sugestões. O fato é de qualquer coisa em que o demônio possa estar envolvido, Satanás possa estar envolvido, como horóscopo, tarôs, sortilégios, necromancias, leitura de mãos e toda sorte de bruxarias e feitiçarias também concorrem no pecado que desagrada a Deus, no que diz respeito à sua unicidade, à sua exclusividade, à sua santidade e à sua majestade. E por último, fazer dos homens senhores da nossa fé ou da nossa consciência. Não é só do Papa que o catecismo está falando. Não é só do Papa que nós estamos aqui falando nessa manhã, aqueles senhores da nossa fé, da nossa consciência. Quantos homens e quantas mulheres de boa fé entregam obsequiosamente a sua inteligência, a sua consciência a pastores inescrupulosos, a líderes religiosos inescrupulosos, a homens que, arvorando-se a autoridade de Deus, exploram a boa fé, exploram a consciência, mas não se pode apenas e tão somente acusar tais homens de explorar a boa-fé. Aqueles que assim fazem, entregando a sua consciência, deixando que outros dirijam a sua responsabilidade no que diz respeito a Deus, à religião, ao relacionamento com o Senhor e ao cumprimento das boas obras, esses incorrem em grande pecado, porque o Senhor da nossa consciência, o Senhor da nossa fé, não é outro que não Deus, e que em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, realizou em nós a obra da redenção. Irmãos, que nós sejamos todos precavidos contra estes pecados, se queremos ter vida santa, abençoada, reta, diante do Senhor e gozar de grande saúde espiritual em nossas almas. E que Deus muito, muito te abençoe.